Constituição brasileira classifica a educação como um direito fundamental do povo, mas há controvérsias em torno do assunto, tanto que esse direito é tema de estudo na Academia Jurídica e debatido aqui. O autor do trabalho é o mestre em Ciências Jurídico-Políticas, Rafael Freitas Machado. Os convidados do programa são os professores Daniel Torres, de Cerqueira, da Universidade Católica de Brasília, e Alexandre Bernardino Costa, da Faculdade de Direito da UNB. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. A concretude do direito fundamental à educação no Brasil. Dissertação apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para obtenção do título de mestre, tendo como área de especialização Ciências Jurídico-Políticas. Bem, vamos contar então agora com a apresentação do mestre Rafael Freitas com relação ao seu trabalho aqui trazido na academia. Professor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a participação dos ilustres professores, o professor Alexandre, o professor Daniel, que é uma oportunidade muito importante para apresentar esse trabalho que foi feito com muito esforço, com muita dedicação e que reflete não só preocupações individuais da pessoa e do profissional que investiga o direito fundamental à educação, mas também como uma forma de expor algumas inquietudes que se passam diante desse tema, que com certeza é um tema muito instigante. Por conta disso, eu fiz e elaborei essa dissertação a respeito da concretude do direito fundamental à educação no Brasil, partindo de um pressuposto um tanto quanto diverso do que se normalmente se encontra nas bibliografias, em razão de algumas justificativas que são encontradas não só no meio acadêmico, mas também no meio jurisprudencial, a respeito de alguns temas relacionados ao direito fundamental à educação. Por esse motivo, eu parti de uma desmistificação de alguns dogmas instituídos como a reserva do possível e um esclarecimento, tentei na medida do possível fazer um esclarecimento a respeito do núcleo essencial, do mínimo existencial, do princípio da proporcionalidade e também fazendo um enfoque, uma ênfase com relação ao atual momento que o constitucionalismo contemporâneo vive de um fortalecimento do poder judiciário, de necessidade de fortalecimento das instituições, de insurgência do povo, não só nas ruas, mas também como forma de uma evolução do povo em si, no seu sentido mais lato também. E por conta disso, eu iniciei a minha dissertação tentando esclarecer e desmistificar esses dogmas. O retrocesso social também foi abordado no primeiro capítulo da minha dissertação. Como o contexto é o Brasil, e por consequência disso, eu fiz questão de estabelecer, na medida do possível, uma relação com Portugal, em razão também de onde foi apresentada a dissertação, mas também fiz uma abordagem com relação a outros países que tratam a respeito do direito à educação. É óbvio que essa análise foi uma análise voltada para fortalecer toda a minha argumentação, sem perder o foco que era o direito fundamental à educação no Brasil. Motivo pelo qual foi importante traçar uma história a respeito de como o Constituinte brasileiro e o Constituinte português também estabeleceu o direito à educação. Estabeleci também e asseverei de forma pontual a respeito do direito à educação desde os tempos do Brasil colônia, passando pelo reflexo da escravatura, de como isso influenciou no direito à educação. Estabeleci de forma fundamentada, a meu ver, a questão relacionada ao direito à educação no século XX, até uma abordagem do atual momento e da previsão constitucional na nossa atual Constituição de 1988. E é importante considerar como a Constituição em si, ela é recepcionada e a consciência constitucional de um povo tem refletido essa necessidade de concretude e de concretização desse direito fundamental. Porque não basta simplesmente nós termos previsões de direitos fundamentais,
mas é importante buscar a concretude e a concretização. E o que eu busquei na minha dissertação é explicitar de uma forma ampla, mas sem perder o enfoque, que essa concretude ou essa concretização, ela parte de uma necessidade de esclarecimento a respeito de alguns pontos que são utilizados em grande maioria de forma indevida, da omissão de alguns poderes com relação à necessidade de um enfoque maior à educação nesse país, que é uma carência, uma necessidade que nós vivemos. Demonstrei que, em razão de uma ineficácia de uma atuação administrativa e, em certo modo, legislativa, não que seja justificável uma atuação do judiciário para intervir, mas, ante esse cenário que nós vivemos, em sua grande maioria, é necessária a intervenção do judiciário. Mas uma intervenção no judiciário também relacionada ao orçamento e a políticas públicas, sem esquecer, por óbvio, as consequências que decorrem dessa intervenção do judiciário. E, por fim, eu quis estabelecer que essa concretude também não pode ser uma concretude ou uma necessidade apenas relacionada ao Estado, o Estado assistencialista ou o Estado social, na sua concepção mais genérica, porque a sociedade é chamada a participar dessa concretude. O Ministério Público, como órgão controlador, os tribunais de conta, mas principalmente cada indivíduo é responsável também por essa concretude. Em razão disso, eu fiz, no último tópico da minha dissertação, uma menção à sociedade aberta dos intérpretes e à necessidade de uma efetivação da democracia participativa, também por conta da insuficiência do modelo que nós vivemos de concretização nas 3 esferas e também com relação à conscientização do povo como um todo. Bem, agradeço ao mestre Rafael Freitas aqui pela abordagem do tema, claro que é um pouco tempo, né? Mas nós vamos daqui um pouquinho para já a fase de debates. Agora nós vamos conferir parte da bibliografia utilizada justamente neste estudo do Rafael Freitas. Teoria Estruturante do Direito, de Friedrich Miller, tradução de Peter Naumann e Eurides Avance de Souza, editora Revista dos Tribunais. Estado de Direito e Constituição, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, editora Saraiva. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana, de Ana Paula Barcelos, editora Renovar. Bem, já gostaria de contar aqui com a primeira intervenção do professor Alexandre Bernardino para que ele faça uma abordagem do tema aqui trazido, proposto pelo professor Rafael. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, parabenizar o Rafael, cumprimentar o professor Daniel Cerqueira pelo trabalho que ele realizou e a escolha do tema. Eu acho que é importante contextualizar aqui a escolha do tema sobre a educação no Brasil e a prestação desse serviço, que é um direito do cidadão, ele é fundamental para que a gente discuta isso na universidade, nos tribunais, nas ruas, né, em geral, para que a gente possa discutir politicamente como é que vai se fazer isso. E aí tem que chamar a atenção para que, além de expandir o modelo educacional, uma coisa que o Rafael abordou bem, e assegurar esse direito a todos os cidadãos, por parte de todos os órgãos do Estado e por parte da própria sociedade, o ativismo da sociedade é importante nesse processo, ele chamou muita atenção para isso. É importante que a gente também trabalhe o modelo educacional, porque é lógico que não dá para trabalhar tudo isso numa dissertação, mas a consequência disso é que educação nós queremos para a nossa população. Como é que nós queremos ser no futuro? Ao se perguntar isso, a gente começa a refletir com mais profundidade sobre o direito à educação. Eu acho que o Rafael aproveitou bem essa oportunidade, eu acho que é um tema bastante relevante para a gente abordar aqui. Bem, agradeço ao professor Alexandre Bernardino e gostaria também já de contar com a primeira participação do professor Daniel Cerqueira, justamente fazendo também essa abordagem. E, professor, desde já, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Academia de hoje. Eu que agradeço o convite, cumprimentar o professor Alexandre, professor Rafael. Acho que no mesmo tom que o Alexandre iniciou, eu queria continuar. O tema, ele é, antes de mais nada, especialíssimo, ele é atualíssimo e importantíssimo.
Tanto que a gente está às vésperas do Congresso Nacional votar o Plano Nacional de Educação. Né? Eu ia além do trabalho do Rafael, eu só ia me lembrando exatamente de uma série de discussões né, que estão presentes no Plano Nacional, ou seja, uma coisa que é extremamente importante hoje de se discutir com mais profundidade, tanto no aspecto da academia como no próprio aspecto da rua. Né? Tanto que eu entendo que eu lia e comentava em casa, esse é um trabalho que ele não tem só um aspecto legal, formal, né, jurídico, ele tem, por excelência, uma discussão de natureza política. Acho que reflete muito o próprio mestrado que ele fez em Lisboa, exatamente nesse sentido. Uhum. Bem, agradeço. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos já na fase de debates aqui no programa Academia. Lembro que você pode participar enviando o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação A Concretude do Direito Fundamental à Educação no Brasil, de Rafael Freitas Machado, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Antes de iniciarmos aqui os debates, vamos conferir as mais recentes publicações do mercado editorial da Academia Jurídica. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tese de Sidney Guerra, editora Saraiva. A efetividade do processo e os direitos fundamentais. Dissertação de Gustavo Gotardi, editora Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Repensando o princípio da proteção da contemporaneidade. Dissertação de Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, editora LTR. Professor Alexandre Bernardino, gostaria que o senhor iniciasse então o debate. Obrigado. Eu queria perguntar para o Rafael sobre uma abordagem que ele fez em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Né? Você colocou na dissertação que o direito à educação é um direito que pode ser demandado judicialmente e que deve haver uma iniciativa do Ministério Público e do Poder Judiciário nesse processo. Eu concordo, acho que é importante a participação dos poderes, é uma corresponsabilidade bastante relevante sobre o direito à educação, mas eu tenho muito receio que a gente transforme uma discussão político-jurídica que deve permear a sociedade e os poderes administrativos, né, na sua implementação, sobre o modelo, sobre a forma, sobre como é que se implementa, numa discussão jurídico-formal que tem por protagonismo quem, na realidade, não tem essa função e não vai ter nem meios de executar essa política pública que vai ser traçada nesse processo. Né? Qual é o limite da participação do Ministério Público, do Judiciário? Eu tenho uma cautela muito grande em relação à responsabilização do Poder Judiciário e do Ministério Público em relação a direitos sociais. Bem, professor, a questão que está diretamente relacionada à sua pergunta envolve, na minha concepção, dentro da natureza do próprio trabalho, que é jurídico-político, a gente não pode analisar essa questão envolvida simplesmente pelo aspecto jurídico ou judicial. A gente precisa estar diretamente relacionado com a prática, porque nós sabemos que o fortalecimento das instituições é muito importante, a forma de concretização desse direito fundamental social é muito importante, mas em razão de algumas omissões que nós vivemos, e aí é que entra o contexto brasileiro, coloquei como uma outra oportunidade, ou mais uma possibilidade de concretização, isso eu deixei muito claro, porque eu não quis fortalecer em excesso o judiciário, ou uma intervenção judicial nesse contexto, mas é importante que hajam alguns controles, seja por parte da sociedade, seja por parte do próprio juiz. Controles relacionados à atividade judicial ou jurisdicional no sentido de fundamentação da decisão, no sentido de um exercício de prognose dessas decisões que eu coloquei como um mecanismo necessário para empregar uma racionalidade a mais na decisão judicial e principalmente trazer o administrador para que ele tenha conhecimento das consequências, seja no contexto orçamentário, seja no contexto de políticas públicas. É importante não só estabelecer ou proferir decisões que envolvam as partes, mas também tentar buscar
uma eficácia maior nessa decisão. Por esse motivo que eu incluí também o Ministério Público, não como um ator principal, mas sim como mais um partícipe desse contexto relacionado à concretização. Não como um ator principal, mas também como mais um ator necessário para fundamentar isso, seja no âmbito extrajudicial ou pré-judicial, seja no contexto judicial, em que o Ministério Público tem que efetivar algumas políticas, principalmente em algumas cidades em que não há uma presença muito forte do Poder Executivo com políticas públicas. O Ministério Público exerce, sem dúvida nenhuma, uma atividade importante por conta disso. Agora, é essencial, conforme eu coloquei, que haja o controle, seja por quem for. O controle faz parte do Estado Democrático de Direito, seja o controle institucional, seja o controle pela sociedade. Professor Daniel Cerqueira. Vou continuar nessa linha, mas o que eu acho, Rafael, que o grande problema da atuação, principalmente do Ministério Público e do Poder Judiciário, é que falta expertise, muitas vezes. Então, é a situação, por exemplo, na saúde. Vamos rapidamente falar da saúde. O Ministério Público decide que aquele paciente precisa ir para a UTI. Ora, como é que a pessoa formada em direito tem mais competência, né, mais expertise para decidir que a pessoa precisa ir para a UTI do que o médico que está lidando com o caso? Isso é um problema recorrente quando a gente vai discutir a ativismo judicial na área da saúde. Né? A pessoa doente correlata com o teu tempo. Vamos vir para a educação, é a mesma situação. Uma coisa mais básica, colocar o menino em sala de aula. Né? Processo judicial para fazer com que o menino tenha acesso à educação efetivamente e colocar ele em sala de aula. Mas, de novo, cadê a expertise do Ministério Público para entender que 40, 41, 42, 43 alunos em sala de aula não interferem no processo educacional? Quem é da educação entende. Né? Então, muito em cima disso, eu queria saber se você conseguiu analisar algumas decisões judiciais brasileiras e qual é o nível de discurso, qual é a argumentação, qual é a lógica por trás das decisões judiciais sobre refere a essa questão de efetivação de direito educacional. Como é que se baseia? Entende em que medida, né, a jurisprudência brasileira está construindo esse entendimento? Professor Daniel, no meu entender, há ainda uma necessidade de desenvolvimento jurisprudencial a respeito dessa matéria. Isso porque alguns precedentes, seja por conta de decisões proferidas por tribunais estaduais ou do Distrito Federal, seja por conta do Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal, não estabelecem uma amplitude maior da eficácia dessas decisões no sentido de planejamento maior do que efetivamente se necessita para, não só o caso em concreto e interpartes, mas também de uma forma ampla do que realmente seria uma educação de qualidade. E esse é o grande problema. Quando nós traçamos uma ideia do que os tribunais têm decidido, é importante que haja um desenvolvimento, como em outros países tem acontecido, principalmente na África do Sul, que é a utilização de alguns profissionais relacionados à matéria, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação. No meu caso, nós ficamos relacionados à educação. Então, se de um lado o administrador tem a possibilidade de trabalhar com pessoas específicas, pessoas especializadas no assunto, o juiz, e aí é o que fundamenta também a necessidade de controle e de racionalidade da decisão, que é muito importante, sem critérios subjetivos ou de achismos, é importante que o juiz também se apoie em nenhuma prova não pericial, no sentido processual, mas sim numa prova ou num embasamento que tenha uma especialização de profissionais relacionados ao assunto. E isso é essencial, não só para fundamentar a decisão, mas também para tornar a decisão de forma que não seja só entre as partes, mas também que alcance um efeito maior. E é isso que a gente está buscando com a educação, não só no acesso, mas também numa educação de qualidade. Uhum. Professor Rafael, diante até dessa colocação do professor Daniel Cerqueira, já pegando o gancho com o professor Alexandre Bernardino, nós tivemos aí uma decisão recente de que o Estado deveria, ou o município, desculpa aqui, se construir um hospital porque não tinha condições. Tá, houve uma decisão nesse sentido, claro, aí há recurso e tal, enfim. Mas vamos colocar esses 43, 44, 45 alunos ali naquela sala e o juiz entende, ou no caso o Ministério Público tal, e o juiz vai lá e pega então uma análise de alguém competente para dizer, olha, não dá, 45 é muito. Mas aí haveria, por exemplo, essa possibilidade do Poder Judiciário, então tá, olha, então, prefeito, tem que construir uma escola.
No meu entender, sim. No meu entender, sim. Mas o que é importante é que há uma certa resistência com relação à judicialização, que, no meu entender, é muito cabível e é muito pertinente. Não acho que o judiciário, o âmbito judicial seja o melhor contexto para se resolver isso. Agora, à medida em que há uma carência efetiva de concretização, eu acredito que o judiciário pode intervir. Agora, com relação a esse aspecto que você está colocando, é importante verificar que, ao mesmo tempo que o exercício de aplicação do direito ao caso em concreto, ele, no momento em que nós vivemos, ele tem efeitos que ultrapassam apenas a decisão entre as partes. Então, é isso que tem que se buscar numa decisão judicial. Além de uma fundamentação racional, é uma ideia, isso não é o juiz que tem que fazer, mas na medida do possível ele tem que trazer os protagonistas de execução de políticas públicas, o próprio legislativo, o membro do Ministério Público e, sem dúvida alguma, os especialistas da área de educação para fundamentar uma decisão judicial. Mas que não seja uma decisão judicial específica para o caso em concreto. Seja uma decisão judicial que, obviamente, resolva o caso, mas que tenha efeitos para que esse problema não aconteça mais ou que seja, pelo menos, amenizado de forma geral. Isso que é importante. Algumas resistências quanto à judicialização têm surgido nesse sentido, que, olha, só as pessoas que têm a possibilidade de intervir ou têm a possibilidade de ingressar no judiciário que teriam o benefício de uma decisão judicial. Isso porque algumas e boa parte das decisões judiciais estão sendo apenas proferidas para resolver o problema entre autor e réu e, por conta disso, os problemas persistem. Então, é preciso que haja um planejamento, é preciso que haja um comprometimento, não só do judiciário, sem dúvida alguma, que saia de uma necessidade exclusivamente tecnocrata de dar uma decisão ao caso concreto, mas que fundamente realmente com especialistas. Sim, claro. Mas eu acho que tem duas situações. Uma é a situação do caso individual, né, em que geralmente, quando um pedido de tutela antecipada, o Ministério Público, a Defensoria, pede para colocar o menino na sala de aula. Isso é um fato concreto, né? A turma já está completa, não tem vaga, não tem escola, e tem aquela situação no momento. E aí vai lá bota mais um em sala de aula, né? O mais um, quando vê... Tá. A outra situação é o aspecto da montagem da escola, da construção da escola. São coisas diferentes, né? Só que a segunda coisa tem um outro problema mais grave, né, ou mais complicado ainda, que é simplesmente a decisão do juiz ou do Ministério Público de interferir agora na política pública de educação. Né? Eu quero lembrar, como eu falei no início, do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional prevê a construção de planos estaduais, que é lei, e depois de planos municipais. Ou seja, me parece que dentro dessa lógica, o papel do Ministério Público e do Judiciário vai ser muito mais de observar se os gestores estão cumprindo toda a estrutura legal. E não dizer, coloca mais um em sala de aula ou constrói mais uma escola porque está faltando. Ou não. Trabalho antecipado. Se eu puder complementar... Prevenção. Exemplificando, no caso da saúde é muito comum também esse tipo de intervenção, que é muito perigoso quando você vai decidir qual política pública. A política pública de saúde ela pode ser hospitalar ou social. Ou seja, pode ser saúde em casa, preventiva, ou pode ser hospitalar ambulatorial. Do mesmo jeito, o processo educacional, ele pode ser diluído dentro da sociedade e trabalhado de maneira integral, e pode ser concentrado na escola de forma modular. Só como exemplo, mas tem inúmeras outras formas de se trabalhar o processo educacional. E você colocar essa discussão fora do âmbito da sociedade, subtrair a sociedade a possibilidade dessa discussão política, é um risco muito grande, porque a gente não amadurece como sociedade para poder estabelecer nossas metas. Eu concordo com o que os professores colocaram, especialmente com o que o professor Daniel colocou, que a construção, por exemplo, de uma eventual decisão judicial que determine a construção de uma escola, é óbvio que isso tem um reflexo com relação ao que se busca para a educação, seja municipal, estadual ou federal, de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ressaltar que o trabalho está relacionado ao controle e à fiscalização. Sim. A concretude não no sentido de atores principais, mas a concretude no sentido de fiscalização e de controle. Essa foi a postura que eu quis deixar bem clara com relação à judicialização. E, sem dúvida alguma, concordando com o professor mais uma vez,
Eu acho que a questão não envolve tanto a interferência do Judiciário no Ministério Público, mas eu acho que dentro de um Estado democrático de direito, ainda mais no Brasil, que nós vivemos um momento político em que as pessoas têm se conscientizado mais dos direitos, é importante que haja controle. E esse controle parte não só da conscientização de cada indivíduo como um ser, mas também das instituições. Por conta disso, eu não afasto a interferência ou o principal papel dos responsáveis pela educação no Brasil, de um modo geral. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Alexandre Bernardino, também, claro, agradecer a participação do professor Daniel Cerqueira, que muito contribuiu para o debate aqui no programa Academia, de forma não diferente, não poderia deixar. O Rafael Freitas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, como eu disse inicialmente, sempre atual. Falar de educação, por incrível que pareça, sempre atual, principalmente dos problemas da educação, né? Principalmente nesse sentido. Bem, lembro que você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para participar é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo encontro.